Bom dia, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula. Continuação da aula de ontem. Então, hoje vamos falar sobre Teorema de Tales. Não sei se vocês estão vendo minha tela aí. Enfim, deixa eu... Então, hoje vamos falar sobre o Teorema de Tales, né? Continuando a aula de ontem. E só para terminar os dois conceitos que a gente falou sobre a aula de ontem, eu vou falar com vocês sobre congruência de triângulos, né? Se a razão de semelhança entre dois triângulos é igual a 1, né? Ou seja, se eu pegar um lado de um triângulo e dividir pelo lado do outro e esse valor dá igual a 1, então os triângulos eles são chamados congruentes. Ou seja, esse triângulo ser congruente, eu estou falando que eles são iguais. Então ele tem lados homólogos congruentes. Então, eu tenho aí algumas teorias. Por exemplo, base média de um triângulo. O que seria a base média de um triângulo? Se eu pegar a mediana aqui no ponto M ao ponto N, esse segmento médio aqui, ou seja, isso aqui, é igual a esse segmento. Logo, esse segmento aqui, como ele está na metade, ele vai ser metade desse segmento aqui da base. É isso que o teorema da base média do triângulo fala. Então, se você tiver um ponto de mediana, essa base da mediana vai ser metade da base desse triângulo. E a gente tem a extensão, o teorema de Tales. O que é o teorema de Tales? Né? Ele fala que a razão entre segmentos correspondentes entre retas transversais é constante. Então, ele está falando, se eu pegar essa razão, aqui, AB dividir por DE, vai ser igual eu pegar BC dividir por EF, e é a mesma coisa que eu pegar AC dividir por DF, porque essa razão sempre vai ser constante. Se essa razão sempre vai ser constante, eu consigo chegar a um ponto que, olha esse exemplo, nos casos a seguir, as retas R, S, T são paralelas. Determine o valor de x e y. Então, eu posso fazer da seguinte maneira. Posso colocar aqui 5x menos 3, né, dividido por 3x menos 1, né, isso seria igual a 21 sobre 14. Então, eu estou falando isso aqui, ó. Se eu tiver essa fração dividido por essa fração, essa razão vai ser igual, né? Porque, ó, esse dividido por esse tem que ser igual a esse dividido por esse. Esse é o meu teorema de Tales. Então, se eu fizer a conta aqui, ó, eu vou ficar com 5x menos 3, que multiplica 14. Isso vai ser igual a 21, que multiplica 3x menos 1. Continuando essa conta, 14 vezes 5, tenho 70x, menos 14 vezes 3, dá 42, né? 42. 70, Rô. 21 vezes 3, 63x menos 21. Então, tem essa conta aí.
Então, continuando aí, 70 menos 63, eu tenho 7x. 7x vai ser igual a 21. Logo, o meu x vai ser 21 dividido por 7, que dá igual a 3. Essa seria a minha conta aí. Tá bom? Continuando aqui. Tem aí meu x igual a 3. Nessa letra B, então, mesma proporção, não é isso? Fazendo. Então, faria aqui, ó, 20 dividido por y vai ser igual a 24 dividido por quem? Dividido por 25. 25. Né? Se eu fizer essa conta aqui, eu vou multiplicar cruzado para achar o meu resultado. Então, ó, 20 vezes 25 é igual a 24y. Então, posso isolar meu y. Isolando meu y vai ficar y é igual a 20 vezes 25 dividido por 4, por 24. Né? Dividido por 24. Beleza, posso simplificar ainda? Posso, vai me dar 10. Ambos podem simplificar por 2, né? Por 2 ou por 4 fica melhor. Então, simplificando em cima por 4, fica 5 vezes 25. E no denominador, eu tenho sobre 6. Então, essa é a minha resposta. 5 vezes 25 sobre 6, y dá igual a 125 sobre 6. Vou colocar os tracinhos aqui. O 6 foi ali para baixo, foi errado, né? Mas 125 sobre 6. Se eu for olhar minha conta aqui, vamos fazer 125 sobre 6. Mesma montagem, ó, 20 sobre y igual a 24 sobre 25. Multiplicando cruzado, tem o resultado de y. Olha esse outro exemplo. Já não está mais no modo, na regrinha, né? Já está com uma interpretação. Ele fala assim, ó, uma rampa foi sustentada por duas estruturas paralelas, conforme a ilustração a seguir. Ele te dá que essa distância aqui são 4 metros, ele te dá que essa distância aqui é 1,5, essa distância é 2, e ele pergunta assim, ó, a rampa será construída com o uso de uma forma de madeira para a colocação de concreto armado. Determine o comprimento da rampa. Então, sabe que o comprimento da rampa vai ser 4 mais alguma coisa. Se eu fosse montando esse problema, ficaria da seguinte maneira. Poderia colocar ali, ó, 4 está para 1,5, 1,5, assim como x está para 2. Assim teria meu problema. 4 está para 1,5, assim como x está para 2. Ó, 4 está para 1,5, assim como x está para 2. Continuando a multiplicação, ó, multiplicando cruzado, teria 8 está para 1,5, 1,5x. Então, meu x vai ser aqui resultado. Vai ser 8 dividido por 1,5. Esse vai ser meu resultado de x. Olha só. A gente prosseguir aqui nas nossas contas. Ó. Tem aí 4 está para 1,5, assim como o y está para 2. Né? No caso, eu coloquei x. Então, quando eu pego e faço essa divisão, 8 dividido por 1,5 ou 16 dividido por 3, vai dar 5,3 metros. Então, esse é meu valor aqui, ó, 5,3. 5,3 mais 4, qual o comprimento da rampa? A rampa tem 9,3 metros. Esse é o comprimento da rampa, 9,3 metros. Olha esse outro exemplo, no trapézio. No trapézio ABCD, AE
é igual a 4 centímetros, ED, esse comprimento aqui, é igual a 8 centímetros, AB é igual a 3 centímetros e BF é igual a 5 centímetros. Calcule o valor de CF, ou seja, o valor de X aqui, sabendo que AB é paralela a EF, que é paralela a CD. Então é a mesma coisa, ó. 5 está para 4, assim como isso aqui está para 8. Olha, repare só, aqui não é o dobro daqui, logo aqui vai ser o dobro daqui, então aqui é 10. Né? Tá bem simples aí de fazer a questão. Olha só, 4 está para 8, posso fazer assim como 5 está para x. Logo, 4x é igual a 40, meu x é 10. Por proporção, eu consigo restabelecer essa semelhança. Uma aplicação disso, do Teorema de Thales, em escalas termométricas. É muito comum vocês utilizarem aí na física para fazer a determinação de temperaturas, né? Olha só, eu tenho uma escala Celsius e uma escala Fahrenheit. Como é que a gente faz para determinar uma temperatura X na escala Fahrenheit? Né? Você pode pegar aqui, ó, 100 menos 0, que seria todo esse comprimento aqui, menos esse comprimento aqui, dividido por esse. Ó. Então, esse comprimento aqui, dividido por esse, vai ser igual a 212 menos 32, que dá 180, olha aqui, dividido por x menos 32. Ou seja, esse é proporcional a esse grandão, e esse aqui é proporcional a esse. Logo, eu tenho essas medidas aí, proporcionais, logo eu posso usar em escalas termométricas também. Então, ficou alguma dúvida aí sobre esse conteúdo que eu passei para vocês ontem e hoje? Olha só. Só aumentar aqui. Vocês resolveram as questões que eu passei ontem? Para a gente tirar dúvida na aula de hoje? Então, ó, tá aí. Aprendizagem 14, página 121 e propostos, página 122. Vou mostrar aqui para vocês. É para te mandar foto das resoluções desses exercícios aqui, Juan? Eu vou colocar tudo na plataforma, tá bom? Que for para mandar. Tá bom. Procurando aqui a questão no livro para vocês tentarem fazer aí nessa aula. Ontem a gente resolveu algumas questões já. E eu pedi para vocês resolverem algumas questões, inclusive a 11. 4 e a 11, né? Olha só, vou deixar projetado para vocês aqui. Aí vocês tentem resolver a questão. Essa questão 4, viu, gente?
Tá dando para enxergar aí? Qual a página, Juan? Página 116, tá bom? Tá bom. Página 116, questão 4, foi uma das questões que eu pedi ontem. Eu vou pediram para fazer a questão 5 da página 67. Eu vou aguardar um tempinho aí para vocês fazerem. Então, já está anotado aí, ó. Questão. Não dá pra estar enxergando muito bem, não. Vocês não estão com o livro aí, não? Esse é o livro 2, né? Esse é o livro 2. Eu não peguei ainda, não. Ele fala assim, uma pessoa que tem 1,60 m de altura, então vamos colocar 1,60 m. Vou colocar aqui 1,6. A sombra dela tem 2 metros. Então a sombra dela tem 2 metros. Então vou colocar aqui a sombra com 2 metros. Beleza. E ele fala que nesse mesmo instante, um prédio projeta uma sombra de 25 metros. Vou colocar fora de escala aqui, tá bom? Um prédio possui uma sombra de 25 metros. Então, você tem um prédio aqui, que você não sabe a altura ainda, mas que tem uma... Então, se esses triângulos serão semelhantes, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma proporção aqui, ó. Uma pessoa que tem 1,60 m de altura. Um 1,60 m de altura. Deixa eu... Uma pessoa que tem 1,60 m de altura tem uma sombra de 2 metros. Então, um prédio que tem 25 metros de sombra tem quanto de altura? X. Né? Então, essa conta que eu vou fazer, ó. Posso fazer 1,6 está para 2, assim como x está para 25. Fazendo essa multiplicação, vai ficar x é igual a 25 vezes 1,6 dividido por 2. Vai ficar x é igual a 25 vezes 0,8. 25 vezes 0,8 dá 20, não é isso? Beleza, então o prédio tem 20 metros. Depois, ele falou que o prédio passou a ter uma sombra de 20 metros. Se o prédio passou a ter uma sombra de 20 metros, pensei, a sombra do prédio tem 20 metros. E o prédio tem 20 metros, a pessoa que tem 1,90 m vai ter uma sombra de 1,90 m. Não é isso? Então, essa é uma das resoluções aí dessa questão. Um método bem simples para a gente conseguir enxergar aí a solução. Pediram aí para a gente revisar um conceito de escala. Né? Falando, como é que eu utilizo a escala em regra de 3? Então, a escala em regra de 3 não, a escala em semelhança de triângulos. A escala em semelhança de triângulos eu posso imaginar da seguinte maneira. Eu vou ter uma representação em um desenho e o objeto real
o objeto real, ele vai ter uma representação real. Ou seja, eles vão ser semelhantes, né? Só vai estar em escalas diferentes, vão estar em proporções diferentes. E o que é a escala? A escala é o seguinte. Quando eu coloco que a escala, ela está assim, vamos colocar 1 para 1.500.000. Eu estou falando que 1 centímetro no desenho corresponde a 1.500.000 centímetros na vida real. Então, se essa relação ela é verdadeira, eu posso achar qual seria a medida na vida real. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos transformar essa medida aqui em quilômetros. Posso fazer uma regra de 3. 1 centímetro está para 1.500.000. Se eu for transformar em quilômetros, como é que eu faço? Lembra daquela tabelinha que eu mostrei? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, a gente está em centímetros. Eu quero colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E vou colocar um 5 e um 1. Se eu quero transformar em quilômetros, passa para cá a vírgula. Certo? Então, significa que 1.500.000 centímetros representa 15 quilômetros. Então, cada 1 centímetro no mapa representa 15 quilômetros na vida real. Então, se meu desenho lá, se na vida real eu tiver uma distância entre duas cidades, ou a distância entre dois pontos lá, por exemplo, a distância daqui até Belo Horizonte, são 450 quilômetros, quantos centímetros no mapa isso valeria? Não é isso? Então, como é que eu resolvo essa conta? Multiplicando cruzado. Eu faria aqui, 1 vezes 450, x vezes 15. Então, ficaria 15x seria igual a 450. X seria 450 dividido por 15. Então, x seria igual a 45 dividido por 15 dá 3. Então, essa distância no mapa seria em 30 centímetros. Certo? Beleza. Então, gente, quando a gente assemelha o conceito de semelhança de triângulo e escala, é isso que a gente está falando. Então, o conceito mais importante que a gente precisa lembrar aí é a conversão de unidades de medidas, que é o que a gente vai precisar o tempo inteiro para todas as matérias. A gente vai precisar na física, a gente vai precisar na matemática, tá bom? Então, gente, a aula de hoje era só para estabelecer esses conceitos, resolver essas questões e vocês fazerem as questões aí desse aqui, para vocês fixarem o conteúdo. Lembrando, só lembrando, resolver só essas questões que eu estou passando